Talvez você esteja cansado de acordar todos os dias com a sensação de sonolência, como se seu corpo estivesse se esforçando para se movimentar e ficaria aliviado em apenas se deitar de volta na cama e dormir mais um pouco. Talvez você tenha tentado mudar sua rotina alimentar, treinar mais regularmente ou até mesmo mudar seu ambiente de trabalho, mas nada parece funcionar de forma duradoura. A verdade é que o sono é um dos aspectos mais fundamentais da nossa saúde e bem-estar. E quando ele falha, tudo o resto parece ruir. Mas por que isso acontece? Por que, apesar de nos esforçarmos para cuidar de nós mesmos, ainda assim não conseguimos dormir bem? A resposta está na forma como nosso corpo e mente processam informações diariamente. A cada momento, estamos absorvendo novas informações, lidando com estresses e ansiedades. E nosso cérebro está constantemente tentando processar tudo isso. E quando a noite chega, nosso corpo está sobrecarregado e não consegue mais processar todas essas informações, levando a uma série de problemas de sono. E você sabe o que é o pior? Acreditamos que o sono é apenas uma questão de quantidade e que, se só dormirmos mais, tudo estará bem. Mas isso não é verdade. O sono é um processo complexo que envolve muitos fatores diferentes, e a solução não está simplesmente em dormir mais ou menos. Você sabia que o sono é dividido em diferentes fases, cada uma com seu próprio papel importante no processo de recuperação do corpo? E que, apesar de parecer que estamos dormindo, nosso cérebro ainda está ativo e trabalhando em segundo plano? É como se nosso cérebro estivesse fazendo uma limpeza, eliminando todas as informações desnecessárias e preparando-se para o dia seguinte. Mas o que acontece quando a limpeza não ocorre adequadamente? Quando nosso cérebro fica sobrecarregado e não consegue mais processar as informações? Isso leva a uma série de problemas de saúde, desde a falta de energia até a ansiedade e a depressão. É hora de entender melhor como funciona o sono e como podemos melhorar a qualidade dele. É hora de começar a cuidar de nós mesmos de forma mais eficaz. E é hora de descobrir como lidar com os problemas de sono de uma forma mais profunda e significativa. Agora que entendemos melhor como o sono é processado e a importância da limpeza cerebral, é hora de falar sobre a relação entre o sono e a memória. Você sabia que o sono é fundamental para a formação e consolidação de memórias? É como se nosso cérebro estivesse fazendo um arquivo de tudo o que aconteceu durante o dia. E o sono é quando ele organiza e categoriza essas informações. Quando estamos acordados, nosso cérebro está constantemente processando informações e criando novas memórias. Mas, ao mesmo tempo, ele está também eliminando as informações desnecessárias e não importantes. É como se nosso cérebro tivesse um filtro, permitindo que as informações úteis sejam armazenadas e as não úteis sejam eliminadas. E é aqui que entra o sono. Durante a fase de sono REM, nosso cérebro está reprocessando e consolidando as memórias, tornando-as mais duráveis e fáceis de acessar. Mas o que acontece quando não estamos dormindo bem? Quando o sono é interrompido ou é de baixa qualidade? Isso pode afetar a formação de memórias de forma significativa. Quem já teve problemas de sono sabe como é difícil lembrar de coisas importantes ou realizar tarefas complexas. É como se o cérebro estivesse obscuro ou nebuloso, não podendo acessar as informações certas no momento certo. Outro aspecto importante é a relação entre o sono e a aprendizagem. Quando estamos dormindo, nosso cérebro está processando e consolidando informações novas, tornando-as mais fáceis de aprender e lembrar. Isso é particularmente importante para crianças e jovens, que estão aprendendo novas informações e habilidades constantemente. Mas, mesmo para adultos, o sono é fundamental para a aprendizagem e o desenvolvimento de novas habilidades. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta um desafio novo no trabalho ou na vida pessoal. Você precisa aprender novas habilidades e se adaptar a novas situações. E se você não está dormindo bem, isso pode afetar a sua capacidade de aprender e se adaptar. É como se o seu cérebro estivesse estagnado ou paralisado, não podendo processar as informações de forma eficaz. Portanto, é fundamental priorizar o sono e criar um ambiente propício para a aprendizagem e o desenvolvimento. Agora que entendemos melhor a importância do sono para a formação e consolidação de memórias, é hora de falar sobre como o sono afeta a nossa capacidade de tomar decisões. Você sabia que o sono é fundamental para a regulação das emoções e a tomada de decisões? É como se o nosso cérebro estivesse fazendo uma balança entre as opções disponíveis e escolhendo a melhor alternativa. Quando estamos acordados, nosso cérebro está constantemente processando informações e avaliando as opções. Mas, ao mesmo tempo, ele está também sendo influenciado por emoções e preconceitos.
É como se o nosso cérebro estivesse pesando as opções, mas também estivesse sendo puxado por sentimentos e preferências. E é aqui que entra o sono. Durante a fase de sono REM, nosso cérebro está reorganizando e reavaliando as opções, tornando-as mais objetivas e menos influenciadas por emoções. Outro aspecto importante é a relação entre o sono e a nossa capacidade de aprender com os erros. Quando estamos dormindo, nosso cérebro está processando e consolidando as informações, incluindo as que nos mostram que uma certa decisão foi errada. Isso é fundamental para a nossa capacidade de aprender com os erros e evitar repetir os mesmos erros no futuro. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta uma decisão difícil. Você precisa escolher entre opções que parecem igualmente atraentes, mas que podem ter consequências diferentes. E se você não está dormindo bem, isso pode afetar a sua capacidade de tomar decisões informadas e objetivas. É como se o seu cérebro estivesse nebuloso ou obscuro, não podendo acessar as informações certas no momento certo. Além disso, o sono também afeta a nossa capacidade de manter a concentração e a atenção. Quando estamos acordados, nosso cérebro está constantemente processando informações e avaliando as opções. Mas, ao mesmo tempo, ele está também sendo influenciado por distrações e estímulos externos. É como se o nosso cérebro estivesse puxado por muitas direções ao mesmo tempo, dificultando a concentração e a atenção. E é aqui que entra o sono. Durante a fase de sono, REM, nosso cérebro está reorganizando e reavaliando as informações, tornando-as mais fáceis de acessar e manter. Outro aspecto importante é a relação entre o sono e a nossa capacidade de lidar com o estresse. Quando estamos acordados, nosso cérebro está constantemente processando informações e avaliando as opções, mas, ao mesmo tempo, ele está também sendo influenciado por emoções e preconceitos. É como se o nosso cérebro estivesse pesando as opções, mas também estivesse sendo puxado por sentimentos e preferências. E é aqui que entra o sono. Durante a fase de sono REM, nosso cérebro está reorganizando e reavaliando as opções, tornando-as mais objetivas e menos influenciadas por emoções. Isso é fundamental para a nossa capacidade de lidar com o estresse e manter a calma em situações difíceis. Agora, vamos explorar como o sono afeta a nossa capacidade de lidar com o estresse de forma eficaz. Quando estamos acordados, nosso cérebro está constantemente processando informações e avaliando as opções. Mas, ao mesmo tempo, ele está também sendo influenciado por emoções e preconceitos. É como se o nosso cérebro estivesse pesando as opções, mas também estivesse sendo puxado por sentimentos e preferências. Consequentemente, quando estamos sob estresse, nosso cérebro pode se tornar paralisado ou estagnado, dificultando a nossa capacidade de tomar decisões informadas e objetivas. Além disso, o estresse pode também afetar a nossa memória e a nossa capacidade de aprender com os erros. É como se o nosso cérebro estivesse nebuloso ou obscuro, não podendo acessar as informações certas no momento certo. No entanto, o sono pode ajudar a aliviar esse estresse e a tornar nosso cérebro mais eficaz. Durante a fase de sono REM, nosso cérebro está reorganizando e reavaliando as informações, tornando-as mais objetivas e menos influenciadas por emoções. Isso é fundamental para a nossa capacidade de lidar com o estresse de forma eficaz. Agora, considerem como isso se aplica quando você está enfrentando um desafio difícil no trabalho ou na vida pessoal. Você precisa tomar decisões rápidas e informadas para superar a situação. E, se você não está dormindo bem, isso pode afetar a sua capacidade de fazer isso. É como se o seu cérebro estivesse estagnado ou paralisado, não podendo processar as informações de forma eficaz. Outro aspecto importante é a relação entre o sono e a nossa capacidade de lidar com o estresse em longo prazo. Quando estamos sob estresse crônico, nosso cérebro pode se tornar desgastado ou exausto, dificultando a nossa capacidade de lidar com as situações de forma eficaz. Além disso, o estresse crônico pode também afetar a nossa saúde física e mental, levando a problemas como a depressão e a ansiedade. Mas, novamente, o sono pode ser uma ferramenta poderosa para lidar com o estresse em longo prazo. Durante a fase de sono REM, nosso cérebro está reorganizando e reavaliando as informações, tornando-as mais objetivas e menos influenciadas por emoções. Isso é fundamental para a nossa capacidade de lidar com o estresse de forma eficaz e manter a nossa saúde física e mental. Portanto, é fundamental priorizar o sono e criar um ambiente propício para a recuperação do cérebro. Isso pode incluir práticas como a meditação,
a respiração profunda e a relaxação muscular. Além disso, é importante estabelecer rotinas de sono saudáveis, como ir para a cama cedo e acordar bem antes da hora de levantar. Com essas práticas, você pode ajudar a aliviar o estresse e a tornar seu cérebro mais eficaz. À medida que nos aproximamos do final desta jornada, é possível perceber como as ideias exploradas convergem e se entrelaçam, criando um padrão mais claro e mais profundo. Como um tapete de seda, as palavras e os conceitos se desdobram, revelando a complexidade e a riqueza da experiência humana. Refletindo sobre essa jornada até agora, é possível ver como a importância do sono se destaca como um tema central, interligando-se com a capacidade de aprender, a formação de memórias e a regulação das emoções. É como se o sono fosse a chave que abre a porta para a criatividade, a inovação e a resiliência. À medida que exploramos a relação entre o sono e a memória, tornou-se claro que o sono é fundamental para a consolidação e a reorganização das informações. É como se o sono fosse um processo de limpeza e arrumação, onde o cérebro se prepara para o dia seguinte, eliminando as informações desnecessárias e reorganizando as informações importantes. E, ao mesmo tempo, a relação entre o sono e a regulação das emoções se tornou evidente. É como se o sono fosse um balanço entre a razão e a emoção, onde o cérebro se equilibra e se estabiliza, preparando-se para lidar com as situações do dia a dia. Mas, além disso, é possível ver como a importância do sono se estende para além da saúde física e mental. É como se o sono fosse um processo de renovação e reciclagem, onde o cérebro se renova e se refaz, preparando-se para enfrentar os desafios do futuro. E agora, ao nos aproximarmos do final desta jornada, é possível ver como as ideias exploradas convergem e se entrelaçam, criando um padrão mais claro e mais profundo. É como se o sono fosse um processo de crescimento e evolução, onde o cérebro se desenvolve e se madura, preparando-se para lidar com as situações do dia a dia. Refletindo sobre essa jornada até agora, é possível ver como a importância do sono se destaca como um tema central, interligando-se com a capacidade de aprender, a formação de memórias e a regulação das emoções. É como se o sono fosse a chave que abre a porta para a criatividade, a inovação e a resiliência. E agora, ao nos aproximarmos do final desta jornada, é possível ver como as ideias exploradas convergem e se entrelaçam, criando um padrão mais claro e mais profundo. É como se o sono fosse um processo de crescimento e evolução, onde o cérebro se desenvolve e se madura, preparando-se para lidar com as situações do dia a dia. A jornada pelas profundezas do sono, pelas complexidades da memória e pela regulação das emoções chega ao fim. E, no entanto, apenas começa a verdadeira prática. Porque a verdadeira prática não é apenas sobre dormir bem ou aprender coisas novas, mas sim sobre criar uma vida que seja plena, significativa e autêntica. O sono é apenas o início, a chave que abre a porta para uma vida mais rica e mais profunda. É a oportunidade de refletir sobre nossas experiências, de aprender com nossos erros e de crescer como seres humanos. E quando o sonho é alcançado, quando o sono é profundo e reparador, é possível ver a vida sob uma nova luz, com uma perspectiva mais clara e mais objetiva. Mas para isso, é necessário mais do que apenas dormir bem. É necessário criar um estilo de vida que seja saudável, equilibrado e autêntico. É necessário cultivar hábitos que promovam a reflexão, a aprendizagem e o crescimento. É necessário criar um ambiente que seja propício para a recuperação do corpo e da mente. E quando isso é feito, é possível ver a vida sob uma nova luz. É possível sentir a alegria de viver, a satisfação de aprender e a tranquilidade de saber que estamos fazendo o que é certo. É possível ver a vida como um processo contínuo de crescimento e evolução, como uma jornada que é cheia de desafios, mas também de oportunidades. E agora, é hora de começar a verdadeira prática. É hora de criar um estilo de vida que seja pleno, significativo e autêntico. É hora de cultivar hábitos que promovam a reflexão, a aprendizagem e o crescimento. É hora de criar um ambiente que seja propício para a recuperação do corpo e da mente. O sono é apenas o início, a chave que abre a porta para uma vida mais rica e mais profunda. Agora, é hora de seguir em frente, de criar uma vida que seja verdadeiramente nossa. É hora de aprender com nossos erros, de crescer como seres humanos e de criar um estilo de vida que seja autêntico e significativo.